Olá, alunos! Eu sou a professora Ellen Mendonça e esse é o meu canal. Se inscreva, deixe seu joinha e vamos à nossa aula de hoje? Na aula de hoje, você deverá ser capaz de compreender o efeito coligativo crioscopia. O que é mesmo o efeito coligativo? É uma modificação que ocorre em certas propriedades de um solvente quando adicionamos nele um soluto não volátil. Nas aulas anteriores, nós estudamos sobre a tonoscopia, sobre a ebullioscopia. O tema da nossa aula de hoje é crioscopia. A crioscopia também é conhecida como criometria e estuda o efeito coligativo que está relacionado à temperatura de congelamento, que nada mais é do que o abaixamento da temperatura de congelamento de um líquido provocado pela presença de um soluto não volátil. Vamos a um exemplo. Sabemos que o ponto de fusão da água é 0 graus, isso a nível do mar, ou seja, a água congela em temperaturas inferiores a 0 graus Celsius. Porém, se adicionarmos 30 gramas de ureia a 500 ml de água, ela congelará apenas em temperaturas inferiores a 1,86 graus Celsius negativos, enquanto que a sua temperatura de ebulição será de 100 graus,52 graus Celsius. Então, podemos concluir que com a adição de soluto, a pressão de vapor diminui, a temperatura de ebulição aumenta e a temperatura de congelamento diminui. Vamos ao gráfico para entender esses efeitos. Gráfico dos efeitos coligativos. Esse gráfico mostra os dois efeitos, tanto das temperaturas de ebulição quanto das temperaturas de congelamento. Então, aqui em azul, nós temos a temperatura de ebulição da água pura e em vermelho nós temos a solução de 1 mol de ureia. Então, nós podemos perceber que aqui tem a variação da temperatura de ebulição e aqui a variação da temperatura de congelamento, o que nós explicamos no slide anterior. Com a presença do soluto, ocorre um abaixamento de 1,86 graus na temperatura de congelamento dessa solução. E na temperatura de ebulição, um aumento de 0,52 graus Celsius. Então, assim, para as soluções que contenham 1 mol de partículas por litro de água, ocorre uma variação de 0,52 graus Celsius na temperatura de ebulição e uma variação de 1,86 graus negativos na temperatura de congelamento. Podemos concluir que, quanto maior o número de partículas de soluto não volátil na solução, maior será a elevação da temperatura de ebulição do solvente, que é a variação da temperatura de ebulição, e maior será o abaixamento da temperatura de congelamento do solvente, que é a variação da temperatura de congelamento. Lei de Rayleigh. O abaixamento da temperatura de congelação de um líquido provocado pela presença de um soluto não volátil é diretamente proporcional à molaridade. Então, aqui nós temos a fórmula, caso seja necessário fazer algum cálculo. O R é a constante de gases, o T é a temperatura absoluta de congelação do solvente puro e o LF é o calor latente de fusão do solvente puro. Então, aqui está o cálculo demonstrado com aquela variação de temperatura do slide anterior. Finalizando, nós estudamos hoje sobre o efeito crioscópico. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e a nossa próxima aula será sobre osmose.